Boa noite, irmãos. Que a paz e o amor de Cristo sejam com todos vocês. Mesmo à distância, estamos juntos naquele que nos amou, através daquele que nos amou. E nesse momento, eu gostaria de estar fazendo uma leitura com vocês do Salmo 100, que é um salmo que nos traz bastante alento e bastante paz no coração. Salmo 100. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembre que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Gota de orvalho, Deus do primeiro eclipse, Deus de Gênesis, Deus de Apocalipse, Deus do primeiro raio, da primeira gota de orvalho, Deus do primeiro eclipse, Deus de Gênesis, Deus de Apocalipse. Luz na terra e a primeira manhã nasceu. Separem-se as trevas e o primeiro dia entardecer. O primeiro dia entardecer. Do pó formou o homem e lhe deu alma vivente, domínio sobre a terra. Deus do primeiro raio, da primeira gota de orvalho, Deus do primeiro eclipse, Deus de Gênesis, Deus de Apocalipse, Deus do primeiro raio, da primeira gota de orvalho, Deus do primeiro eclipse, Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui
aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Depois da dor vem a alegria, pois Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Sorrindo. Quase metade das pessoas em todo o mundo sofre de algum problema psicológico, como ansiedade ou estresse causado pela pandemia do novo coronavírus. Os dados são de uma pesquisa feita nos Estados Unidos e o levantamento revela ainda que o número de mulheres afetadas é quase o dobro do de homens. É até difícil acreditar que essa avenida vazia é a mais famosa do país. O pouco movimento na calçada completa o cenário melancólico. E até o principal cartão postal, o MASP, está fechado. Mas essa tristeza não está apenas na paisagem da Avenida Paulista. Está principalmente nas pessoas. Nem as máscaras conseguem esconder o abalo emocional causado pelo novo coronavírus. Uma hora você está bem, passa 5 minutos, você já não está legal, você já está ansiosa, você não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui 1 hora, daqui 1 dia, daqui 1 mês. Desde quando começou a quarentena, nos últimos 40 dias, tenho sofrido muito de ansiedade, né? Problemas para conseguir respirar, a gente fica ansioso, acaba retendo a respiração. Alimentação, a gente acaba sempre exagerando na alimentação, nos carboidratos. Então tá tendo sim um desequilíbrio emocional nas pessoas e principalmente em mim também. Ansiedade. Esses dias que eu tô em casa, bastante ansiedade, sabe? A aceleração assim no coração, sabe? À noite. Me deu um pouco de depressão. Uns 2 dias fiquei assim querendo não sair da cama, sabe? Um mal-estar, o psicológico muito ruim. Mais da metade das pessoas em todo o mundo estão desenvolvendo problemas psicológicos por causa da pandemia de coronavírus.
A informação é de uma pesquisa feita nos Estados Unidos. O medo da contaminação, a insegurança financeira e o isolamento social contribuem para agravar esse quadro. E à medida que o tempo passa, mais pessoas estão sendo afetadas. No primeiro levantamento, feito na metade de março, 32% dos entrevistados disseram que estavam com algum tipo de alteração emocional por causa da pandemia. 2 semanas depois foi realizada uma nova pesquisa e esse número saltou para 45%. A pesquisa também foi dividida por gênero e os resultados mostram que as mulheres sofrem muito mais que os homens os impactos emocionais causados pela pandemia do novo coronavírus, principalmente aquelas que são mães e têm que dividir o tempo entre o trabalho e o lar. Na primeira pesquisa, 36% das mulheres relataram piora na saúde mental, contra 31% dos homens. Apenas 2 semanas depois, essa diferença cresceu e muito. 57% das mães disseram estar abaladas, contra 32% dos pais. E em meio a esse cenário de dificuldades e incertezas, também há exemplos de superação. A Patrícia é enfermeira e mãe de família. Ela foi contaminada pela Covid-19. Viu a vida dela e da família ameaçada pela doença, mas hoje está curada. Eu torcia, eu orava muito para que não atingisse a minha família, meu filho, meu esposo, foi o que ficaram de quarentena comigo. Mas é isso, né? O coração de mãe fica apertado, mas a gente tem que trabalhar, não pode desistir nunca, porque é luta. Luta vem todo dia. Então, bora lá agora pegar plantão aqui, ó. E é isso. Deus abençoe a nós. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Graças a paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com você, trazendo paz e alegria ao seu coração. A pandemia tem se estendido, o tempo de quarentena, isolamento tem se estendido, e por conta dessa extensão que levou mais tempo do que nós esperávamos, tem tido muito tipo de reações diferentes. A gente já gostaria de realmente já ter passado pela pandemia, já gostaríamos de estar vivendo uma vida normal, e muitas pessoas, inclusive por conta da impaciência com esse momento, têm tido reações diferentes, e algumas já estão vivendo aí como se não tivesse mais acontecendo nada. E diante dessas reações, eu gostaria de pensar logo no começo com você que pessoas diferentes têm reações diferentes. Por exemplo,
No começo da pandemia, muitas pessoas têm tido um coração muito solidário. Muitas pessoas têm tentado contribuir umas com as outras, dando inclusive o pouco que têm para ajudar aqueles mais necessitados. Igrejas, no começo da pandemia, até agora ainda continuam fazendo, arrecadação de alimentos, de roupas, de outros bens necessários para distribuir às pessoas com necessidade nesse momento de pandemia, onde já se estende por 3 meses, onde muitas pessoas não estão tendo uma renda para trabalhar. Então a solidariedade, a generosidade, a ajuda e o amor ao próximo tem sido uma das reações de pessoas nesse tempo de pandemia. Mas outras reações também têm tido esse tempo de pandemia. Outro tipo de pessoas não têm tido tanta generosidade, tanta bondade no coração. Na verdade, muitas pessoas têm se estressado, têm ficado ansiosas, muitas pessoas têm ficado irritadas. E aí, por conta do momento que nós vemos também de polarização, então nós temos visto muita ordem de coisas ruins também acontecendo nesse tempo de pandemia por falta de paciência. Por exemplo, tem muitas pessoas que nesse tempo de pandemia, por ter que ficar em casa, se estressa, ela não estava acostumada a ter que ficar isolada, e aí as pessoas que têm um temperamento um pouco mais forte acabam tendo momentos irritadiços e de violência. A violência doméstica tem aumentado nesse tempo de pandemia. Abuso de crianças tem aumentado nesse tempo de pandemia. As brigas entre casais e familiares têm aumentado nesse tempo de pandemia também. E quando não é dentro de casa, muitas das pessoas, por conta dessa irritação, desse momento de estresse que está acontecendo no país, por questões de polarização ideológica e política, as pessoas têm usado a internet como um ringue para ataque a umas às outras. E aí todo tipo de sorte de coisas tem acontecido nesse campo da internet. Infelizmente, inclusive até cristãos têm também entrado nessa onda de discussões virtuais, atacados e sido atacadas, ofendidas também. E eu gostaria de pensar sobre essa questão das reações, porque nesse tempo de pandemia, Deus espera uma coisa do seu povo. Entre muitas coisas que Deus espera, eu quero trabalhar uma das coisas que Ele espera do seu povo nesse tempo de pandemia, que é a paciência. A paciência para o cristão não é algo vazio, algo que significa imobilidade, e nem uma espécie de uma resignação mórbida também. Na verdade, não. Né? A paciência para o cristão nesse momento é porque ele tem certeza de que todas as coisas estão na mão daquele que tudo pode. Então é sobre paciência que eu quero pensar com você, e a partir de um texto bíblico de Tiago, capítulo 5, dos versículos 7 a 11. Acompanhe a leitura comigo, onde diz o seguinte: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e o que vistes qual foi o fim dele que Deus lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Esse é o texto de Tiago que eu queria ler com você, e nós vamos refletir algumas coisas desse texto. Mas antes, convido você também a baixar sua cabeça e orar comigo, pedindo a graça e a bondade de Deus na revelação e na aplicação da sua palavra aos nossos corações. Oremos. Pai amado e querido, eu te louvo e agradeço por essa palavra e por muitos outros, Senhor, das tuas sagradas escrituras, que há de falar conosco nessa noite. Eu peço que cada texto lido seja o Espírito Santo que fale aos nossos corações, que traga aos nossos corações, pelo poder da palavra, a paciência que precisamos para enfrentar esse momento de pandemia, de isolamento social que nós vivemos, e também dessa confusão toda que o país está vivendo, Senhor.
nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, a compreender esses textos. Amém. Amém. Então, pensando sobre paciência, a primeira coisa que eu quero ver com você é de que Tiago, ele tem uma ideia de que as tentações que acontecem na nossa vida, as provações que acontecem nas nossas vidas, é para produzir paciência. Então, para Tiago, a paciência, ela é um produto da fé, de uma fé que é constantemente testada. A paciência é a virtude mais testada na vida do crente. E para Tiago ele entende justamente isso, por isso que ele vai dizer lá no início da sua carta, tem de motivo de grande alegria eu passar por diversas provações. Esse texto está trazendo essa ideia de que esse teste da fé é para o crente algo benéfico, algo que o crente tem que se agarrar. E quando ele tem fé e é testado nessa fé e vence nessa fé, a paciência vai ser o resultado dessa fé. Também a maturidade espiritual vai ser produto dessa fé. Essa paciência também ela é demonstrada no domínio da língua e da ira. Por exemplo, isso está lá em Tiago capítulo 1, versículo 25. Também a paciência vai se mostrar na mansidão e no compromisso com a palavra de Deus, na fraternidade cristã, na prática da fé, na santidade, na submissão a Deus e, por fim, na expectativa da vinda de Cristo. Ou seja, então, quando a nossa fé é testada, é quando Deus realmente está esperando um tipo de reação que seja diante de paciência. A prática que Ele espera nossa é de paciência e de muita confiança nele, nesses momentos, De fato, paciência é uma das virtudes mais esperadas do crente, porque é a mais testada no crente. E todas as virtudes que o crente deve praticar, que é o fruto do Espírito, a paciência é a virtude mais testada e é a que mais prova, de fato, se nós confiamos, se nós temos fé no Senhor. Paulo elogia, por exemplo, a igreja de Tessalônica por conta de eles passarem muito difícil e passarem aquele momento com fé e paciência. Está registrado em 2 Tessalonicenses, que é 1 versículo 4, que diz assim: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Era uma igreja que entendia que essa virtude estava sendo testada e que, por conta disso, eles respondem com fé e paciência no Senhor. E isso foi elogiável. E por conta disso, vamos refletir sobre o que Tiago está querendo nos ensinar com esse texto que nós lemos de Tiago, capítulo 5, do versículo 7 a 11. Primeiro, ele vai falar sobre a questão da nossa paciência e ele vai trazer para nós alguma ilustração muito importante. Ele diz assim: sede, pois, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então ele traz aqui uma ilustração muito importante para nós, que é do lavrador, do agricultor. O agricultor ele semeia e ele tem que ter muita paciência para poder ele, esperar o tempo da colheita. E essa colheita, ela depende de duas coisas, que é Deus que abençoa, que é a chuva, no começo e no final. Então, eis que o lavrador aguarda com paciência o fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. E aí você imagina o tempo em que o lavrador passa, o agricultor passa, para poder colher esses frutos. E ele, dentro dessa paciência de esperar até poder colher o fruto, ele ainda tem que contar com a graça, com a bondade de Deus, em derramar a chuva, no começo e no final para isso. Ou seja, baseado nessa ilustração, Tiago está dizendo para nós que a nossa paciência ela tem que ser até a vinda do Senhor. Jesus ele veio a primeira vez, ele instalou o reino de Deus, ele nos chamou para ser seus seguidores. E nós começamos uma caminhada com Jesus. A nossa paciência começou ali, devia começar ali e deve permanecer até a vinda do Senhor. E nesse interregno desses dois tempos, esse tempo de paciência,
nós contamos com a graça e com a bondade de Deus. Nós contamos com os favores de Deus. E a paciência é a forma de poder realmente usufruir dessa bondade de Deus. Porque a paciência, ela tem como benefício mover a bondade de Deus a nosso favor. Então, sendo paciente, nós podemos gozar do Senhor, da primeira e das últimas chuvas, Ou seja, podemos receber de Deus tudo o que nós precisamos para o nosso sustento, para a nossa alimentação. Os cuidados de Deus abarcam todas as dimensões da nossa vida. Também ele vai dizer no versículo seguinte: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ele junta aqui paciência com fortalecer o coração. É fortalecendo o coração em momentos difíceis é que conseguimos responder com paciência a esses momentos difíceis. E uma coisa que eu de vez em quando observo, e eu mesmo também já fiz isso, de que a gente ora pedindo paciência de Deus, E aí quando a gente pede paciência de Deus, a gente às vezes não está atento para uma coisa, é de que Deus vai mandar tribulação, Deus vai mandar dificuldade, um teste para nós testarmos a paciência. Porque a paciência, na verdade, ela não é um sentimento. A paciência, ela é uma atitude, é uma forma de reação nossa. Diante de alguém que é uma pessoa que tira paciência, daquelas pessoas que são estressantes, daquelas pessoas que inquietam, agir com paciência é a atitude que a gente pode demonstrar nessa hora. Ou seja, diante de situações difíceis, é a paciência que tem que se revelar, se nós a temos ou não temos. E se nós não temos, é a hora de praticá-la, é a hora de exercê-la, é a hora que a gente realmente tem que agir de forma paciente. Porque, pensando bem, paciência não é um sentimento, que as pessoas nascem com ela. Na verdade, é uma forma como as pessoas reagem às situações. E nós somos chamados a reagir nas situações, principalmente difíceis, estressantes, complicadas, seja com pessoas difíceis, seja com situações difíceis, nós temos que ter paciência com essas pessoas. E aí fortalecer o coração nessa hora para ter a paciência. Respirar, e ter calma nessa hora. Não responder, ao arrepio da emoção, do temperamento. Tem que realmente, nessa hora, ter calma, fortalecer o coração, fazer uma oração silenciosa ao Senhor e aí ser paciente diante da situação difícil. Então o texto diga para nós paciência, fortalecer o coração junto. No texto seguinte ele diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. O juiz nós sabemos que é Jesus Cristo. Ele é o juiz de toda a sua igreja. Nós não somos juízes uns dos outros. Na verdade, nós somos aqueles que podemos ser julgados por ele. E aí uma das coisas que faz com que Jesus possa nos julgar, nos repreender, nos corrigir, nos exortar, é às vezes por falta de paciência. Porque a falta de paciência, como diz o nosso texto, é que torna-se queixa um dos outros. Quando alguém, diante de uma situação, de uma fala, nos perturba a tal ponto que aí a gente pode responder com falta de paciência. Pode ser em queixas, pode ser em ofensas, pode ser em estresse, pode ser diversas formas. E para que não sejamos, por Jesus, criticados, é bom a gente ter paciência com nossos irmãos. Exigir paciência de nós mesmos para agir uns com os outros. Porque a falta de paciência pode gerar algum tipo de situação que vai ser, com certeza, ser reprovável pelo Senhor Jesus Cristo. E no verso seguinte vai falar: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. De fato, quando você abre ali Hebreus capítulo 11, que tem aquela lista dos heróis da fé, a gente chama de galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que receberam promessas de Deus e tiveram que ter muita paciência para esperar o cumprimento dessas promessas. A lista começa, por exemplo, com Abraão. Abraão, que foi aquele que foi chamado por Paulo de o pai dos que creem.
porque ele, já um homem velho, recebeu uma promessa que para um coração mais descrente, para um coração um pouco impaciente, talvez, fosse uma promessa inimaginável, uma promessa impossível. Deus faz da vida de Abraão um ser humano que era frágil, um ser humano que passa por dúvidas, por aflições e pecado, faz dele o exemplo de fé. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 4, versículo 16, que o Abraão, por ter crido, por ter tido paciência, ele se tornou pai dos que creem. Todos aqueles que esperam com paciência no Senhor são filhos de Abraão, estão seguindo os mesmos passos de Abraão e serão abençoados como Abraão foi abençoado, como ricamente Abraão foi abençoado. Então isso é muito importante para a nossa perspectiva da importância da paciência, porque a paciência está revelando a nossa esperança, a nossa fé de que vamos receber do Senhor tudo que o Senhor prometeu. E o Senhor em Jesus Cristo prometeu muitas coisas. Nós somos herdeiros de Cristo em muitas coisas. E nós temos que ter paciência enquanto aguardamos com esperança isso que Deus tem para cumprir na vida do seu povo. Né? E por último, o último versículo do nosso texto de Tiago, capítulo 5, versículo 11, diz: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Felicidade é a finalidade daqueles que perseveram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó? Aqui é muito importante. Né? Tendes ouvido a paciência de Jó e vistes que o fim o Senhor lhe deu? Ou seja, Deus ele tinha uma finalidade para a vida de Jó. E por paciência que Jó teve, Deus deu um fim glorioso para ele. Você conhece a vida de Jó. Jó, ele foi atingido golpe após golpe com situações difíceis. Perdeu os filhos, perdeu os bens dele, perdeu a casa dele e depois perdeu a saúde dele. E diante dessas notícias trágicas e sinistras que vinham para ele, a resposta de fé de Jó foi: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa era a resposta de alguém que, por fé no Senhor, aguarda com paciência nesse Senhor, espera com paciência nesse Senhor, não murmura contra esse Senhor. Não é? E aí, né, o Jó vai dizer: bendito seja o nome do Senhor. Bendito apesar de tudo. Bendito apesar de tudo. E a pessoa mais próxima de Jó, que deveria dar confiança, dar esperança, uma palavra de incentivo, que era sua esposa, na verdade ela faz o contrário. É uma mulher que aconselha Jó a negar a fé. Ela aconselha Jó a negar o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa fé nesse Deus Todo-Poderoso. E aí ela diz a ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Com certeza, né, essa mulher não tinha nem um pouco de paciência e muito menos fé no Senhor. Mas a resposta de Jó diante dessa mulher foi: temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal. Né? O que essa palavra de Jó está dizendo? É de que apesar de todas as coisas, ele confia no Senhor. Ele entrega-se ao Senhor para receber o bem e para receber o mal, porque ele tem paciência e ele sabe que esse Deus, ele é assaz benigno, que esse Deus é assaz misericordioso e que não ia fazer com que ele fosse somente flagelado, que ele somente sofresse todas aquelas coisas, que ele sabia que aquilo tudo que ele estava sofrendo não era uma tortura, não era isso, né? Mas era um teste da fé dele. E ele sai com louvor daquele teste, né, que estava sendo ali passando. E ele vence tudo aquilo, e o final dele foi melhor do que o começo. Jó, no final, quando você vai para os últimos capítulos de Jó, você vê ali o quanto Deus abençoou ele ricamente. Por isso que o nosso texto diz assim, né? E o viste que o fim o Senhor lhe deu, né? Ou seja, qual foi a finalidade de tudo isso? Foi fazer com que ele, Jó, pudesse mostrar a sua confiança no Senhor e tendo, nesse momento todo, paciência para passar por tudo aquilo, sem murmurar, sem reclamar, sem amaldiçoar Deus. E aí, por conta disso, ele foi ricamente abençoado. Mas preste atenção, na última parte desse versículo 11, que diz assim:
porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. O Senhor é eterno de misericórdia e compassivo. Ou seja, diante de toda a situação que Jó passou, diante de qualquer situação que nós passamos, nesse tempo de pandemia, temos que crer nesse Senhor como Jó creu, que o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Ele vai abençoar nossas vidas. Ele vai fazer com que a gente saia disso melhor do que começamos. Talvez não seja com bens, não seja com outras coisas que muitas pessoas no mundo esperam, mas podemos sair melhor do que entramos quando a gente sai dela com mais fé, com mais confiança no Senhor, com mais alegria de ver a mão de Deus agir a nosso favor. Meus queridos, minhas queridas, a fé, ela é muito testada na vida do crente. E a virtude mais esperada, mais colocada à prova, é a paciência, né? Então nós temos que exercitar a paciência para ser a nossa maior qualidade nesse tempo que nós estamos vivendo. Que ela seja uma grande qualidade do crente, a paciência. Ela, junto com a fé, a paciência, faz com que nós possamos realmente enfrentar firmes essa hora, sem murmurar, sem reclamar, sem se estressar, sem descontar em ninguém, não é? Nossas dores e as nossas dificuldades. Porque o Senhor, Ele não quer ver do seu povo impaciência, né? Ele não quer que o seu povo perca cabeças nessa hora. Então, paciência é a palavra de ordem para o crente nesse tempo de pandemia. É o que Deus espera de cada um de nós. E a paciência, ela é um fruto do Espírito. Para que você consiga mais paciência, se encha do Espírito Santo. Peça mais do Espírito Santo paciência na sua vida, para que você a possa manifestar, você a possa praticar, que faça com que você suporte todo esse tempo que nós estamos vivendo agora. Se ela é um fruto do Espírito, o Espírito pode te ajudar a ter mais paciência. E aí, com paciência, nós vamos, quando sair dessa pandemia, sair realmente melhor do que começamos, como o Jó também. Que Deus abençoe essa vida, que você seja uma pessoa mais paciente e que Deus acalme o seu coração com a paciência que o Espírito Santo vai transbordar você. Amém, queridos? Vamos orar, encerrando esse momento. Pai amado e querido, eu te louvo e agradeço, Deus, pela tua palavra através de Tiago, que nos exorta a ter paciência e traz para nós, Senhor, exemplos maravilhosos dos profetas, de Jó, de Abraão, de outras pessoas que foram ricos em paciência. Moisés também, Senhor, que foi chamado de homem mais manso da terra. Que esses exemplos maravilhosos, Senhor, sejam para nós nosso modelo e que nós venhamos a testar, Senhor, a nossa paciência nesse momento agora mesmo que nós estamos vivendo e que nós sejamos aprovados ao passar por esse momento. Que no final dele, Senhor, nós sejamos aprovados por Ti de ter agido com paciência como Tu esperava de nós. Saído com o coração mais firme em Ti, saído com mais fé, mais confiança também, Senhor. Nos ajuda nisso. Que o Espírito Santo, que produz em nós o seu fruto, e esse fruto que é a paciência também, inunde nossos corações, nos controle, nos dê calma e paz nos momentos mais difíceis que nós estivermos vivendo sendo esse tempo. Assim te peço em nome de Jesus. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, que eles sejam ricamente por Ti abençoados, Senhor. Que eles possam gozar de saúde, que eles possam gozar de provisão, que eles possam, ó Deus, ver a Tua manifestação em todas as áreas da vida deles, ó Pai. Abençoa as famílias, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os casais, abençoa os filhos, ó Deus, que todos por Ti, ó Deus, recebam graça sobre graça. Assim te peço, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Receba a bênção, meus queridos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja convosco, derramando sobre vós aquela paciência que cada um de nós precisamos até a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.